Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, trazendo um abraço fraterno do Lar Espírita Jardim de Maria, fica na Vila do SESI, no Ibura de Baixo. Nesta noite vamos falar sobre reflexões na missão da paternidade, logicamente uma referência a este domingo, onde a gente comemora o Dia dos Pais. Não que outros temas tenham a sua importância, os temas são complementares, A paternidade, a maternidade, você ser um bom irmão, você ser um bom primo, um bom vizinho, um bom colega de trabalho, estar nesse ambiente aqui de cooperação, tudo se complementa. Vamos destacar a paternidade só em referência à questão do domingo. E vamos começar pelo Pai Nosso, nosso Pai dos céus, a quem temos que ter a melhor reverência, a melhor unidade, a comunhão com os propósitos de Deus na nossa vida, no seu projeto superior, como inteligência suprema. Não existe outra inteligência maior do que a de Deus. Tudo que nós temos contato, tudo que nós temos a oportunidade de observar como seus filhos, deriva do nosso Pai maior. Humanamente se falando, a gente colocou o nome Pai, mas não é para a gente não ficar preso ao dicionário, às palavras, alcançarmos o Espírito. Quais são as características de uma boa paternidade? No caso de Deus, essas características precisam ser infinitas. Se falarmos em misericórdia, é uma misericórdia infinita. Se falarmos em amor de Deus, é um amor infinito. Se falarmos do nosso Pai como justiça, é uma justiça infinita. Não temos capacidades, ainda como seres humanos, em condição de planeta, provas e expiações, de planeta, mas é uma condição do nosso coração. O planeta de provas e expiações é uma condição do nosso coração, de todos aqui presentes. Quando estivermos diferente dessa condição, quando evoluirmos, vamos estar sintonizados com outro tipo de planeta. Mas essa condição que estamos hoje não nos permite alcançar o poder da misericórdia, do perdão e de união que Deus promove entre nós. Ainda somos crianças engateando nas virtudes do Criador, que são infinitas. As nossas virtudes são preliminares, são iniciais. Os nossos sentimentos ainda são feitos vagalumes, eles acendem e apagam. Não temos ainda, a todo instante, um sentimento mais elaborado, um sentimento sublime. Um sentimento que atinge qualidade e intensidade superior, limpa, transparente. Nós estamos suscetíveis a qualquer momento deixar essa paz que aqui está presente e sermos pessoas duras, sermos pessoas arrogantes, sermos pessoas que ainda cultivamos em nós o orgulho, a vaidade, a inveja, o egoísmo, a mágoa e todas as outras coleções de vícios. Temos que desenvolver as nossas virtudes. E começa pelo Pai. E começa por exemplos, como Abraão, que foi colocado à prova a sua relação com aquele filho que ia ser sacrificado, naquele texto, que vai ter o texto cru e vai ter as interpretações dos nossos sentimentos. A fidelidade ao Deus único, a uma proposta de encaminhar aquele filho representado ali, mas seus filhos, a nação que vinha de Abraão, que chega a nosso irmão Jesus, que seu pai José nos coloca também em situação de reflexão, as características daquela paternidade que orientou aquele ser como criança, apresentou ele a marcenaria, apresentou a ele as virtudes também, não que ele precisasse, mas certamente para a espiritualidade eleger aquele espírito José, aquele espírito Maria,
para estar aqui recebendo Jesus, nosso governador, eles têm características diferenciadas. E ali estava um papel também de paternidade, ao lado de uma maternidade muito sublime, a maternidade de Maria, né? Como eu falei no início, a casa que a gente participa, lá Espírita Jardim de Maria, é uma homenagem a esse espírito Maria de Nazaré, né? Não deixa, a sua importância grandiosa, né? Hoje a gente vai falar do Pai, mas não impede, né, a gente entender que cada um tem seu papel, né, quando se colabora, né, seja para colaborar para manter uma obra como essa no campo físico, mas essa obra aqui no campo físico era grandiosa também no campo espiritual. Diversos espíritos precisam estar aqui conosco para ser acolhidos, para buscar tanto um sentimento de paternidade, que na letra, né, a gente fica preso à paternidade biológica, mas a paternidade é uma característica, né, que soma essas características com as características da maternidade e da irmandade, da fraternidade. Tudo são complementos, tudo são engrenagens que se encaixam perfeitamente na obra do Criador. O nosso Pai maior, nosso Deus único, para a gente não se confundir com doutrinas antigas que falavam no politeísmo, o paganismo, né? Nosso Deus é único. Quando eu coloco nele a característica do amor infinito que eu vinha falando e falo de justiça, não se separam. Eu não tenho uma justiça que conflita com o amor. Deus sendo infinito, a justiça dele é amorosa. A dificuldade é nossa de entender como é que ele pode ser justo e nos colocar em situações bem difíceis, permitir que elas aconteçam, né? Porque quem se coloca somos nós. Quem busca as dificuldades somos nós. O caminho que Deus tem para a gente é um caminho de glorioso, é um caminho de paz, de amor, e a gente se separa desse caminho, se desconecta, e uma sequência de situações nos leva a passar pelos mecanismos da dor, mas são consequências das nossas escolhas. Eu quero agora mudar. Sim, vamos mudar, vamos trabalhar. Agora o trabalho ele é proporcional ao tempo que eu me perdi, digamos assim, né? Porém ele não é exatamente igual, porque Jesus nos coloca que o amor cobre a multidão de pecados. Nosso trabalho ele vai ser do tamanho do nosso amor. Se a gente ama mais, as coisas se encaixam e se completam. E dentro do amor do Pai, temos que capturar dele essas centelhas. Não estamos preparados, logicamente, para um amor infinito, um amor. Vamos ter, às vezes, raiva daquele filho, né? Desavenças, conflitos. Natural para um planeta que estamos. Mas nesses conflitos, vamos procurar se alimentar do que é bom. Aproveitar aquele momento para ver e reconhecer que o nosso coração ainda está preenchido por equívocos, ainda permite-se se equivocar em sentimentos, explodir, trazer situações difíceis para aquela família, é a nossa inferioridade. Mas temos aqui, na doutrina espírita, nestes livros, nos estudos, que vão trabalhar no nosso dia a dia, vão nos perguntar se estamos entendendo a mensagem. E estudar é a parte fácil, né? Quem está dotado das capacidades intelectuais, que não tem nenhuma restrição biológica, pode acontecer, né? Você ter, por exemplo, a dificuldade de enxergar, aí você vai ter que recorrer à audição para poder absorver o conteúdo. Mas na reta final, é os sentimentos. Eu posso estar repleto da teoria, né? Saber decorado, saber ou ter o dom, né, de estar trazendo o conteúdo de uma forma compreensível, numa frequência certa, num andar correto, para não estar acelerado nem lento demais, conseguindo a atenção de vocês e primeiro a minha atenção. Eu também atraio a minha atenção quando eu boto para fora o conhecimento que não é meu, é o conhecimento que vem de espíritos superiores e vem de todo o cristianismo, né, que alimenta essa doutrina espírita tão bonita, que nos faz permitir compreender, né, a relação nossa com o Pai
conosco mesmo e com o próximo, o mandamento maior. O mandamento maior nos firma, não permite que a gente caia, porque o orgulho que às vezes separa o homem de Deus, ou a raiva, ou a desavença com a lei natural, o homem é assim, eu discordo, se fosse eu fazia diferente. Veja que prepotência, né? Você olhar para a infinitude de Deus e dizer que tem uma proposta melhor do que a dele, ele que é o Pai de todos nós. É uma prepotência, uma arrogância que não tem tamanho. Então, dentro do mandamento maior, o amar a Deus nos coloca um pé firme. Precisamos primeiro de humildade para entender se existe algo errado, está ainda em mim algo errado. Se eu não consigo compreender o alcance daquela lição, é porque está faltando elementos em mim para aprender o alcance daquela lição. A vida ela é uma sucessão de lições. Todo dia a gente acorda e temos a oportunidade de passar por novas lições. Eu chamo do pão nosso de cada dia, que está na oração de Jesus. Quando a gente recita, quando a gente lê esta oração, o pão nosso, que fala do pão nosso, na verdade a oração é Pai Nosso, né? Ela fala do pão nosso de cada dia. Nós esquecemos que o pão não é só o alimento do estômago, não é só o ar que a gente respira, não é só o conteúdo que a gente lê. Também é pão nosso de cada dia os acontecimentos que impulsionam a nossa individualidade a se questionar quais são os sentimentos que eu ainda cultivo na minha trajetória. Como é que eu vou reagir àquele filho ou ao meu pai na postura de filho, o pai do nosso pai, que é o nosso avô? Como é que eu reajo às posturas deles que às vezes não estão em sintonia com as minhas? Necessariamente é a dele que está errada ou às vezes é a minha que está errada? O mecanismo da sintonia e o mecanismo da afinidade. Deus, o Pai maior, coloca-nos em relação para que o mecanismo da afinidade colabore nesse pão nosso de cada dia, para que a gente se alimente observando, se a gente tiver uma propositura, se nós tivermos essa postura de se observar, de fazer o autoconhecimento e reconhecimento, porque às vezes a gente até olha, mas não reconhece. Até eu percebo a minha vaidade, até eu percebo o meu orgulho, mas não dou o braço a torcer, não me reconheço. Isso é uma dificuldade que temos que trabalhar nela. E se tem uma doutrina que nos convida a isso, é a doutrina espírita. Trabalhar as nossas más inclinações. Uma felicidade Kardec ter colocado essa característica do bom espírita, do espírita cristão, né? Que é aquele que trabalha para domar as suas más inclinações, as suas, ou melhor, as minhas, as nossas. Porque não é porque a gente estudou e está aqui que a gente sabe mais do que ninguém, não. E não é o saber só, é o praticar. Se a gente conseguir ter uma vida que as pessoas reconheçam o Evangelho nela pelas práticas, se necessário pelas palavras. Então veja, uma horinha que a gente tira para falar palavras, mas dessa horinha tem outras tantas horas que a gente é. A gente é a nossa essência. As pessoas que me rodeiam, ou outros palestrantes, ou vocês que também levam essa mensagem ao mundo, né? Ao estar em família, estar em sociedade, elas reconhecem as palavras nas suas atitudes, elas reconhecem bons sentimentos, ou pelo menos o esforço, né? E na verdade nós estamos aqui para nos esforçar. Aquele que se reconhece já dotado das virtudes em sua plenitude, ele está passando por um processo, na verdade, difícil, né? De orgulho, de vaidade, muitas vezes auxiliado por outros seres, né, espirituais que estão ali incentivando aquele pedestal que, na verdade, é o princípio de alguma queda.
logo depois esse cidadão irá cair, com certeza, porque não está movido pelos reais sentimentos verdadeiros, firmes e transparentes, limpos, né? Alinhados com Jesus. Na paternidade, nós temos uma grande oportunidade. Voltando a dizer, né? A gente podia também estar falando aqui da maternidade, falando de ser amigo, estamos destacando a paternidade. E todas essas características também se aplicam às outras relações. Na paternidade, você tem uma relação, né, que pode ser a simples concepção no campo biológico. Tem aqueles que participaram apenas da concepção biológica, dos que vão reencarnar. Aquele que vai reencarnar é um projeto, né? Todos nós viemos com algum tipo de planejamento reencarnatório que prevê os nossos passos em direção ao bem. Não existe um planejamento da espiritualidade superior que colabora, do nosso guia, que tem interesse na nossa vitória, né? Que a gente dome nossas más inclinações. Não se planeja quedas, se planeja se levantar, se corrigir. Então, se eu vim planejado para matar alguém porque ele me matou, não tem isso não. Não está planejada a parte ruim. A parte ruim está guardada em nosso coração. O planejamento é sempre bom. É nós que às vezes não nos rendemos a ele, não buscamos ele. Então, quando a paternidade é bem exercida, ela não fica só na questão da concepção biológica, da participação do processo divino, natural, né, da reprodução humana. Esse é um nível básico que acontece muitas vezes e fica por ali, não é o ideal, né? O ideal é que aquela participação se torne um núcleo familiar com um projeto de continuidade. Vocês vão lembrar a mãe de André Luiz, né, dizendo a ele que estava planejando retornar à carne para receber, né, aquela situação que aconteceu com o pai dele. Uma mulher, duas mulheres, né? Toda aquela trama ali, ela ia recebê-los para poder encaminhar para o bem, e recebê-los como filho. Então vejam, ela ia reencarnar e já estava planejando outra geração. Então, matematicamente, né, uma reencarnação, ela gera uma árvore, né, de descendências que são, do ponto de vista da engrenagem, da sucessão, da criação de Deus, né, um planejamento muito afinado, né, e perfeito. Então, ela já estava olhando para frente, né? Então ela ia nascer, ela ia crescer, tornar-se jovem, constituir família para poder receber outra geração. Então, bonito isso, né? É uma engrenagem que tem uma sutileza natural, né? Está aí na Terra desde que a materialidade acontece, e Deus está acima disso tudo, planejando toda essa lógica, toda essa dinâmica perfeita, né? E nós ainda aprender a tirar o melhor dela, a observar quando as dificuldades é um pão, é um alimento da nossa alma. A gente só enxerga pelo lado da dor, né, da dificuldade, e muitas vezes, não raramente, a gente olha com tristeza para aquilo ali, para como se fosse um Deus que só quer me prejudicar. Isso é uma semente que leva muitos a se separar de Deus, né? Ao ateísmo, ao materialismo, a não reconhecer que pequenos somos nós. A falta de consciência, a falta de interpretação. Então, se falta algo, falta a gente. A criação não falta nada, a criação é infinita, é surpreendente. Qualquer observação mínima que a gente faça de qualquer fenômeno que está acontecendo aqui ao nosso lado é surpreendente. Se a gente for ali olhar para o céu, vai se surpreender com algo muito maior. E se a gente for olhar para as nossas relações, se tivermos essa lupa, em vez de ter só a parte instintiva, a parte sensorial, a parte da camada física, se sairmos da camada sensorial, física e instintiva e começarmos a olhar para essa camada dos sentimentos, aí que a beleza vai ser estupenda, né? Se estamos falando só das coisas da terra, né, e a gente não sabe interpretar,
imagine quando a gente começar a falar das coisas do Espírito. São esses sentimentos que, em qualidade e intensidade cada vez mais aprimorada, nos eleva, nos harmoniza, nos permite passar pelas dores com outro olhar, seja as dores físicas, pessoais, de relações, seja as dores psicológicas, espirituais, os processos obsessivos. É diversos os caminhos, né, que a dor nos pode sensibilizar, e não há ninguém que tenha como dizer que não passarei por isso ou aquilo. A dor nos visita aqui, ali, naquela curva, a dor nos visita. E não é só as dores da biologia, não. Todas essas que eu estou falando, né? Tem dores que são físicas, espirituais, morais, tudo que diverge do natural gera um mecanismo de dor. Mas quem prepondera é o sentimento que eu tenho em cima daquela dor. Espíritos mais evoluídos do que a gente não estavam isentos de passar por dor, a começar pelo nosso Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Aquela dor daquele Calvário, né? A dor das perseguições, a dor do irmão que não conseguia alcançar os seus ensinamentos. Então, se há uma diferença entre a evolução e a dor, é Jesus. Tá? A evolução que ele tem e a dor que ele passou, não tem outro, né? Os outros têm, assim, nós temos, as nossas dores têm muito a ver ainda com as nossas fraquezas, né? Jesus tem uma evolução muito grande e aquelas dores, toda uma lógica aí para nos sensibilizar a acordar. E em escala muito menor, nós podemos citar um irmão nosso chamado Jerônimo Mendonça, de Ituiutaba, chamado Gigante Deitado, né? Ele passava por processos de dores, mas no corpo físico. O espírito dele já estava se liberando desses processos de dor. Então um passo além, você encarar a dor sem revolta, sem desespero, sem estar em desarmonia com o nosso Pai Criador. É muito difícil, não é para todo mundo não. Quantos de nós, se não passamos, vamos ter dificuldade de interpretar por que eu estou passando por essa dor e o que é que Deus tem contra mim. São as sementinhas da discórdia, as sementinhas da falta de comunhão com o nosso Pai Criador. Essas dúvidas. E se tem uma doutrina que tem capacidade de explicar um parâmetro muito maior, às vezes não toca nosso coração, mas a explicação está ali, né? Existe toda uma mecânica, né, que envolve a reencarnação, porque nós não somos presos ao corpo físico, não precisamos da ressurreição de carnes, precisamos de ressurreição dos nossos espíritos, o espírito ir se liberando das nossas mazelas morais, se liberando dos presídios que a materialidade me traz. Existe uma coleção de sentimentos e de propostas que me prendem a uma coleção de sensações e instintos. Já era tempo de nossa terra estar debatendo essa camada do espírito, a camada dos bons sentimentos. E às vezes mistura sentimento com instinto. Aí fica nessa dicotomia eterna, porque é os instintos que estão puxando a gente para situações da terra, que o espírito não tem esse debate. O espírito ele é desprovido de questões que estão presos às sensações e instintos da matéria. Aí Jerônimo Mendonça, ele passava por dores, né? Diziam que até que ele botava uma pedra em cima para poder a pedra compensar as dores que ele tinha no tórax, né? Ele andava numa cama deitado, fazia palestra, botava a cama ali, ele fazia uma palestra, botava ele numa Kombi, né? Ou num outro carro da época, né? Ele tinha um carro mais apertado, mas depois ele ganhou uma Kombi e levava ele, botava ali cada mensagem sublime, né? Aí você vê, a pessoa está sofrendo ali, mas ele o espírito dele não estava preso àquelas questões da matéria. E você vai, né? Falei Jesus, falei Jerônimo, podemos falar de Divaldo, tinha suas dificuldades cardíacas, respiratórias, né? Chico, visuais, fraquezas,
Há trabalhos que entravam pela noite, né? Filas intermináveis que ele atendia até o último, 4 da manhã, 6 da manhã, para de 7, 8 já está de volta a algum trabalho. São espíritos muito evoluídos que, se não alcançamos agora, com certeza, mas a gente tem que tê-los como modelo, como referência, sabendo que o modelo maior é Jesus, mas esses representantes da doutrina do Mestre, do cristianismo, né, e tantos outros, né? Nossos livros estão repletos de pessoas que, quando estiveram na Terra, foram chamadas de santos. Voltam para nos dar a continuidade, preencher lacunas, nos dar mais elementos de entendimentos que faltam, né? Que geram revolta. Pessoas que não sabem por que uma criança nasce com defeito, nasce com doenças. A doutrina espírita tem diversas situações que nos colocam exemplos práticos. Por ser prática, ela também é ciência, ela é experimentável. Tem experiências que eu posso fazer nesse campo da espiritualidade. Tem debates, questão da filosofia. E ela não esquece e traz para junto, né, a ligação com o nosso Pai, nosso Deus. Então isso tudo se complementa. São 3 aspectos que se complementam e colaboram. Então falamos do Pai que ele participou só da geração. Aí temos o Pai que gerou e sustenta. Sustenta do ponto de vista de pagar boleto, né? Pagar a escola, pagar o chip do celular, assinar Netflix. É um pai que gerou e sustenta. Mas ainda não é o pai que a gente quer falar. Ficou no caminho, não avançou. Parou na corrida, né? Ele gerou, sustentou. Tem os que sustentam porque a justiça manda, né? Lembram deles? A justiça vai lá, dá uma canetada e diz, ó, tem que sustentar. É o certo? Não é. A melhor paternidade vai além. Eu podia falar de várias outras categorias, mas por causa do tempo eu vou falar só de 4, né? O gerador, o sustentador e tem aquele que impulsionador. Ele participa da criação do filho, da vida dele, impulsiona a tirar boas notas, impulsiona a escolher uma boa profissão, impulsiona a comprar o primeiro carro, que seja um carro assim assado, mas ainda não é o que a gente quer. A gente quer um pai mais, né, que ele faça mais do que isso, porque desse tipo a terra tem muitos, né? E se for só por aí, o filho não vai muito além. Um filho que vai ser um bom cidadão, vai, né? Vai ter um trabalho, vai comprar carro, vai comprar casa, vai formar família, mas estamos aqui para mais do que isso. Sempre eu falo em camadas, né? Tem a primeira camada que uma sustenta a outra, é natural, né? A camada física, meu corpo sustenta meu perispírito e que me liga ao espírito, na nossa perspectiva, mas na verdade é o contrário, né? O espírito que ilumina o perispírito que consegue sustentar o corpo. Mas nós estamos presos, às vezes, a essas concepções muito materialistas. Então, essas camadas vão trabalhando, uma sobreposta à outra, precisam uma da outra, mas existe uma consciência maior para que ele não fique preso em nenhuma etapa do caminho. Então, quem vai participar do processo de paternidade deve olhar a geração, deve olhar a sustentação, a impulsionar o filho a ser um bom cidadão, mas temos que chegar a ser um pai cristão, um pai que preenche todos esses requisitos e ainda encaminha o filho para bons sentimentos, para a prática da caridade, a caridade que também precisamos entendê-la, né, em seu aspecto maior. A caridade não fica só com a sustentação de um corpo físico, eles são necessários, né? A fome está aí para ser apaziguada, né? Quem está com sede, antes de escutar alguma coisa, precisa tomar sua água, mas logo depois temos que complementar essas camadas. É sempre uma coisa trabalhando em cima da outra. Deus vai edificando esse edifício. É um edifício que precisa ser olhado sempre com essa perspectiva, para a gente não ficar também no meio do caminho, cair em alguns tipos de doutrinas que elas são materialistas. Ela olha só o terra a terra. Resolve, mas e o espírito? Está encaminhando para onde? Porque o espírito, na nossa literatura vasta, já está mais do que experienciado e provado que ele é a consequência dos atos do passado. Então, se por consequência eu estou passando por certas dificuldades,
Aí vem alguém, tira aquelas dificuldades de mim, eu estou preparado já para viver sem elas. A minha trajetória pede aquilo ali como necessário, urgente muitas vezes. Aí eu vou lá e atrapalho, e às vezes sou gerador de mais quedas morais, porque eu estou olhando só o terra-terra, não estou olhando a dimensão que somos nós. A nossa dimensão é muito maior. Então está sempre atento, né, para a gente saber encaixar e não fazer aquela casa que está sobre a areia fofa, né? Concepções equivocadas. É necessário complementar sempre, né, o urgente, o necessário. Jesus tem um olhar especial para os órfãos, para as viúvas, para os idosos, né? Mas a gente tem que ser trabalhador. Jesus não precisava acumular, Jesus não fez uma seita para poder acumular riquezas e ser próspera na terra, né? O conteúdo dele era ele saía caminhando, né, levando a mensagem do Evangelho a diversas cidades. Não tinha um carrinho que botava gasolina e ia levar fácil, não. Eram coisas difíceis. Ele podia ter ido nas escolas rabínicas e pego os melhores alunos. Vem cá, vamos conversar, vamos fazer parte aqui do negócio, montar uma equipe de excelência. Mas quem eram os discípulos de Jesus, né? Pessoas com suas dificuldades, um deles o trai, um deles não entende a mensagem, né, que é o Judas. Judas, quando tem aquela situação do nardo, né? Nardo era uma essência muito cara até hoje. A Marta, a Maria, estava na casa das duas, né? Uma delas preenche Jesus com esse nardo. E Judas se revolta, porque ele olhou pelo lado material. E ele coloca, né? Mas mestre, por que não vende esse nardo por tantas moedas? Ele até sabia o valor do nardo e doa aos pobres. E o texto sagrado é preciso, não deixa passar essa. Na Bíblia está lá, né? Ele não dizia isso porque estava preocupado com os pobres. Ele dizia isso porque ele era o dono da bolsa e do lado que ele colocava, do outro lado ele tirava. Porque Judas era ladrão, ele usou essa expressão, o texto sagrado. Então veja, Jesus errou? Não, Jesus sabia a necessidade daquele cidadão ali naquele grupo, né? Ele precisava ter aquele cidadão, precisava ter um Pedro que nega, né? Todas aquelas situações estavam ao alcance da dinâmica, da inteligência do Cristo. Ele não foi nas escolas dos rabis para poder tirar os melhores. Ele tirou pessoas que têm muitas dificuldades que nós carregamos 2000 anos depois. Então Pedro não é mais aquele Pedro, Judas não deve ser mais aquele Judas. E nós estamos já há 2000 anos e ainda temos dificuldade de processar o que Jesus nos colocou. Ler, estudar, repetir, temos facilidade, não é difícil não. Ler, estudar e repetir o que Jesus falou. Mas o praticar, estamos devendo muito. Porque para ser um pai cristão, nós temos que ir atrás dessas características do Cristo. Ir atrás da sublimidade de suas ações. E olhar para ele como modelo e guia, não da teoria, modelo e guia de comportamento. Conseguimos se comportar minimamente nas situações? Conseguimos deixar aquela língua ferina que aponta só os defeitos dos outros e não consegue enxergar, né? Temos a nossa trave, né, no nosso olhar. Ele nos alertou para isso. Ele nos alertou que nós às vezes somos sepulcros caiados, bonitinho por fora, né? Mas dentro escondemos podridão. Não é ninguém que está obrigando a gente a esconder podridão. Não é ninguém que está obrigando a gente a ser hipócrita, a fingir uma coisa que não somos. Não é ninguém que está dizendo, olha, cultive só esses instintos e sensações, esqueça de elaborar seus sentimentos. Não, já está colocado. A tarefa é pessoal e intransferível. Ela acontece em comunidade, mas essa reforma íntima, esse trabalho interior, essa evolução, esse burio, essa lapidação das nossas arestas, temos que buscar, a começar identificando quando acontece um pão nosso de cada dia.
Quando aquele amigo nos traz a sua raiva, a sua intransigência, joga na gente, a gente é espelho, reflete e devolve na mesma moeda? Ou já sabemos cultivar bons sentimentos, entender que aquele irmão é um necessitado ainda, ele ainda não teve acesso, ou se teve como a gente, não elaborou em seu coração os bons sentimentos. Assim somos nós. A gente pode ter facilidade em reconhecer essa dificuldade nos nossos irmãos, mas nós temos que começar por dentro, né? Limpando por dentro, enxergando como direcionar melhor a minha jornada. O mundo oferece diversas propostas, diversas são as oportunidades, diversas culturas, diversas situações, mas quais são que estão verdadeiramente alinhadas com a proposta do Cristo? Quando não é Kardec, né? Quando os Espíritos respondem a Kardec que Jesus é o modelo e guia, é porque é. Tem alguns que acham que não, que a gente só basta aceitá-lo como Salvador e o resto é Ele que vai fazer em nós. Mas nós somos filhos de Deus, né? Deus é inteligência. O projeto não é esse, não é um projeto de vaidade do próprio Deus, não. É um projeto inteligente que impulsiona seus filhos a buscar o caminho. E está lá, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho para Ele é exercitar as mensagens que Ele deu. Não é mensagens ao vento, são mensagens fortes. Jesus, para todas as propostas hoje equivocadas, aquelas religiões que dizem, olha, a minha igreja é que salva. Aí Kardec, né, os Espíritos, fora da caridade não há salvação. Um centurião romano, né, que, do ponto de vista da lógica, né, é o oposto, né, da proposta de Jesus, chega para ele, pede em favor de um servo doente que estava à distância. Ele diz, tá bom, eu vou lá. Ele disse, não precisa não. Eu reconheço que basta a tua palavra. E ele vai estar curado. Assim como eu comando aqueles 100 homens, vão para frente, vão para trás, vão por lado, eu mando, eles fazem. Eu sei que se tu mandas, ele fica curado. Jesus não para por aí. O que é que ele diz? Né? Não vi tamanha fé em Israel. Para o que só aquela igreja salva, o centurião não vai ser salvo. Mas é do próprio Cristo que vem essa mensagem, é do próprio Cristo que vem a mensagem do bom samaritano. É para agredir mesmo aquela situação que dizia, só o judeu tradicional vai ser salvo. Não, quem fez o bem foi o samaritano, quem fez o certo. O cidadão não teve nem a condição de dizer o nome dele, porque é impuro, né? Aquele que usou de misericórdia, a resposta foi, né? Para evitar dizer o nome que Jesus usou, samaritano. Veja como somos nós, né? Então o pai cristão, ele traz isso tudo para seu filho biológico, para a sua paternidade, que pode se expandir sim, além dos laços biológicos. O avô deve ser um pai 2 vezes, né? Um irmão que às vezes assume aquela sustentação daquela família. São diversas situações que acontecem, né? Diversas adversidades. A saúde, né, pode levar mais cedo algum ente querido, né? Acontece muito, né? Mais cedo na nossa concepção, pequena, né? Míope. Que para Deus não foi cedo nem tarde, foi o tempo certo. Agora a gente tem que respeitar os processos. Às vezes cometemos equívocos no nosso comportamento que antecipam, como também comportamentos corretos levam a chamadas moratórias, né? Existe esse caso de moratória que a pessoa precisa de mais um tempo para resolver algumas situações, e nossa literatura também nos dá essa boa revelação, né? Essa grande notícia que também existem moratórias. É muito bonito isso, né? Essa nossa doutrina nos colocando que a nossa inflexibilidade é o nosso olhar, o equívoco é nosso. Deus tem toda uma flexibilidade, não é mais olho por olho, dente por dente. Não é mais. É o amor cobre a multidão de pecados. Ah, ele fez sofrer 100 anos, agora vai sofrer. Não, não tem isso não.
Se ele amar intensamente, ele resolve aquele problema, às vezes num estralar de dedos. Mas tem que ser intensamente. Não estamos preparados por intensamente. Às vezes somos aquele fogo de palha. Às vezes somos exaltados, né? Estava até comentando que no livro dos Médios, no capítulo que você fala o método, Kardec fala dos alguns tipos de espíritas que ele já identificava lá no comecinho da doutrina, né? Então tem os espíritas exaltados, ou a melhor categoria é o espírita cristão. Isso é aquele debate, né? Esse espiritismo kardecista, né? Porque o espiritismo é a doutrina codificada por Allan Kardec. Aí o que Allan Kardec coloca é esse, o espírito exaltado, aquele que só olha o fenômeno, né? O experimentador, mas o nível que nós somos convidados a chegar é de espírita cristão, porque seguimos os mandamentos de Jesus Cristo, que trabalha nesse sentido todo, né? Ele se encaixa numa boa paternidade, mas ele se encaixa também na boa maternidade, no bom cidadão, no homem de bem. Está lá no Evangelho também, né? O homem de bem e o bom espírita, que a gente também é bom sempre ler aquelas mensagens para a gente saber catucar, perguntar, né? Por que a gente ainda não chegou nesse caminho, né? Estamos trilhando, estamos batendo cabeça, né? Às vezes fraquejando muito, mas o importante é permanecer com esse olhar, né? Olhando para essa capacidade que é nos dada de fazer as boas escolhas. Dentro da paternidade, né, nessa questão da biologia e outras formas, temos Divaldo Franco, né? Um colaborador que até coloca a pedra fundamental aqui dessa casa. Ano que vem é o centenário, né? Quem acompanha a Mansão do Caminho está vendo o convite, né? Para uma inscrição, que as pessoas têm um valor lá de inscrição, porque é um evento grande, né? Com uma estrutura grande, no Centro de Convenções de Salvador, vai ter o centenário de Divaldo, né? Se fosse necessário, ele estaria aqui, né? Mas o necessário foi ele já estar do outro lado. Mas todo mundo que está aqui gostaria que ele estivesse fisicamente no centenário. 2 anos antes eu tive a sorte, essa camisa aqui é da Oasis de Dan, né? É uma ONG, né, que a gente trabalha com crianças que precisam de complemento da escola, educação musical, parte física, né, judô, balé, e a gente nesse trabalho a gente esteve lá 2 anos antes dele partir por aí, né, uns 4 anos atrás, e tivemos a felicidade de estar com ele, né? Ele sempre fazia o evento do aniversário e faz aquela filinha que a gente aperta a mão dele com muita felicidade, né? Graças a Deus tivemos essa oportunidade. Mas ele, no quesito paternidade biológica, não se tem notícia, né? É 0 filhos biológicos de Divaldo Franco. Mas não se sabem quantos filhos efetivamente, e muito, às vezes é um passo muito mais largo do que muitos pais, né? Divaldo teve. Eu procurei e dizem que é entre 650 e 685 filhos registrados em cartório. A adoção, né? Uma beleza da espiritualidade. Foge a uma dinâmica da biologia materialista, mas se encaixa perfeitamente na biologia espiritualista, espírita. A adoção. Então, aqueles que eventualmente têm algum problema com a paternidade e maternidade biológica, sempre teve à disposição o mecanismo belo, grande, grandioso da adoção. 650 e mais um bocado aí de filhos, né? Naquela obra magnífica, quase uma cidade, no bairro Pau da Lima, lá em Salvador. Uma beleza, né? Chico Xavier, o trabalho não era igual ao de Divaldo, era um trabalho diferente. Ele tem um Eurípides, né? Ele adotou o chamado Eurípides, que eu acho que ele continua lá em Uberaba, ele cuida das visitas da casa em memorial de Chico Xavier, que é onde, acho que deve ser o Grupo Espírito da Prece, não sei exatamente o nome, mas ele cuida lá e está lá, quem vai lá sempre conversa com ele, né? Com um filho também adotivo de Chico Xavier. Já Bezerra de Menezes, 9 filhos, né? 2 esposas, a primeira desencarna, né? A
a cunhada, parece que cuida dos filhos, né? Aí depois ele casa com essa cunhada e dá continuidade à família, 9 filhos. Família grande, né? Uma família necessária para trabalhar a espiritualidade. As relações humanas são para trabalhar a espiritualidade. Elas nos evidenciam esta urgência de que ainda não somos aqueles que devemos ser. Mas devemos procurar em Deus, render a Deus graças para a gente se esforçar, passo a passo, passos firmes, para não ser passos que fazem a gente cair. Buscar elementos que já estão presentes, já afloram em nossas consciências. As ferramentas são diversas. A gente às vezes não quer pegar a mão no trabalho, não quer se colocar à disposição desse exercício, não quer usar da caridade, não quer usar da fraternidade, se nega a, de repente, a situação às vezes é favorável a uma adoção e a pessoa retrai. Então são diversas oportunidades de sermos cristãos, de sermos irmãos uns dos outros. E é o dia, é o passar dos momentos, é as convivências, que são os melhores laboratórios, os laboratórios da nossa consciência, que podem trazer esses experimentos divinos. A origem do laboratório é labor e oração, trabalho e oração. Sabemos sintonizar com a espiritualidade superior quando não tivermos as boas respostas, quando tivermos dúvidas, quando tivermos inseguros. Oração. Mas oração sem esquecer do trabalho e oração. É preciso, essas duas asas é preciso existir na nossa condição humana, na nossa vivência. Porque se a gente observar bem, os elementos para o pão nosso estão aí colocados. Todo dia tem pão nosso. Não é o pão da padaria, não é o pão do conhecimento. É também, né? São esses dois e mais também esse pão das relações humanas. Pais e filhos, mães e filhos, avós, tios, amigos, relações humanas, né? Que sejamos mais humanos, que sejamos mais sublimes, que usemos das ferramentas que a vida biológica nos favorece, sem abusar. Eu abuso do açúcar, eu abuso do sal. São abusos que a nossa dinâmica corporal às vezes ainda cobra, porque a consciência está pedindo, né? Mas eu tenho que, se eu sublimar minha consciência, se eu buscar elementos espirituais, se eu buscar essa sinergia com a espiritualidade, vamos todos nós, a começar de quem fala, que também precisa entender seus processos, né, os meus processos. É uma mensagem sublime essa doutrina para cada um de nós aqui presente, aos que acompanham pela internet, para todos aqueles que estão dispostos a abrir seu coração para a espiritualização cristã, para reencontrar Jesus, se perguntando por que há 2000 anos eu ainda estou dando pequenos passos. Vamos transformar esses pequenos passos em passos mais firmes. Que Jesus abençoe hoje e sempre.